óculos, iPad para poder ler as letrinhas, né? A Bíblia tem que ser tamanho extra gigante, senão já não enxerga mais, e assim vai, né? Ô, Corinthians. Amém. Queria te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Obrigado, meu amigo, samurai, último samurai. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esse texto. Pai, nós queremos orar a Ti e colocar diante do Senhor essa palavra e pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza a recebermos aquilo que é Teu, Pai. Que o Senhor fale ao coração da Tua igreja aquilo que o Senhor tem no coração para falar nessa manhã, e que essa palavra, Senhor Deus, seja selada em nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui que eu estou lendo para vocês, de Joel, é um texto bem conhecido nosso, né? Mas às vezes a gente passa um pouco despercebido sobre a prática disso, né? O texto diz assim, que eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Isso significa que todos receberam o Espírito Santo? Vou voltar um pouquinho antes. Vocês lembram o livro de Atos, capítulo 2? Jesus, ele é crucificado, e aí ele ressuscita, né? E aí 40 dias mais ou menos ele esteve com os discípulos. A palavra diz que ele permaneceu 40 dias, ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. Uma das mensagens principais de Jesus é: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Vocês lembram disso? Mateus 28. Esse texto, Mateus 28, é depois de Jesus ter ressuscitado, deixou essa mensagem aos discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando, né? Não, é batizando, não é? A gente faz o inverso, a gente ensina primeiro. Mas quando a pessoa é impactada pelo Espírito Santo, ela está apta a receber o batismo. E depois a gente deve ensinar ela a guardar todas as coisas. E aí o texto vai falar para nós que tem uma promessa. A promessa é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Não é isso? Atos capítulo 2 vai acontecer no finalzinho desses 40 dias, quando Jesus dá uma ordem para os discípulos e fala assim que eles deveriam esperar em Jerusalém. Então estou falando da promessa de Joel: derramarei do meu Espírito
Agora nem esse. Ah, não, esse está funcionando. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vai falar que os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visões, e os servos e as servas também receberão do Espírito. Falando de que não há uma acepção de pessoas necessariamente que receberão do Espírito Santo. Atos 2 vai falar que Jesus manda eles esperarem, os discípulos, esperarem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto com poder. Vocês lembram disso? Lembram não? Vocês estão tão quietinhos assim? Vocês estão preocupados com as trocas de microfone? Isso é tudo estratégia para chamar a atenção de vocês. Não é falha técnica, tá? Aí o que acontece? A Bíblia fala que eles estavam mais ou menos num grupo lá maior, em torno de 500 pessoas e tal, foram passando os dias, sobraram 120. Desses 120, quando soprou um vento impetuoso, encheu aquele cenáculo, aquele piso superior onde eles estavam reunidos, e ali o texto fala que eles estavam reunidos e perseveravam em oração. Eles estavam juntos, orando. Quando veio um vento impetuoso, soprou sobre aquele lugar, e aí o Espírito Santo foi derramado, E a palavra vai dizer para nós que a ordem de Jesus para eles é que quando eles recebessem o Espírito Santo ali, eles seriam revestidos de poder. E para que eles precisavam de poder, afinal de contas? A Bíblia fala que eles receberiam poder para serem testemunhas. Receberiam poder do alto, ou capacidade do alto, uma capacidade sobrenatural para testemunhar a respeito da vida e obra de Jesus. E a Bíblia vai falar que foram vistas línguas de fogo, eles passaram a falar em outras línguas. O impacto foi tão grande, que 3.000 pessoas se converteram nesse dia. 3.000 pessoas foram batizadas. Esse foi o efeito do derramamento do Espírito Santo. E também o cumprimento dessa profecia de Joel. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o texto lá de Joel vai falar que depois que o Espírito for derramado sobre toda a carne, diz assim, deixa eu achar o texto aqui. Isso tudo vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quer dizer que o derramamento do Espírito Santo foi um dos primeiros atos anunciando o dia do Senhor. A Bíblia vai tratar de dois momentos, O dia do Senhor e a vinda do Senhor. Não vou falar sobre esse aspecto, mas é só para a gente entender que existe um dia, que é um dia de juízo, um dia de justiça, um dia terrível, e existe a vinda do Senhor, que vem para buscar os seus eleitos. Então, quando a gente junta essas duas coisas, que nós já recebemos o Espírito Santo, e é importante ficar claro que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, ou seja, ele está disponível para toda a carne, assim como lá em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, é como se o Espírito Santo hoje pairasse sobre a humanidade da terra, e na medida que fosse gerado fé no coração das pessoas, e as pessoas passem a crer no Senhor Jesus, elas têm a capacidade ou a aptidão de receber o Espírito Santo. Então tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. A palavra diz que a gente pode resistir ao Espírito Santo. A Bíblia fala que nós podemos apagar o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia vai falar várias coisas a respeito disso. Mas aonde eu quero chegar a respeito disso? Eu quero chegar num outro texto,
que é um texto do livro de Tito, que é um pouco da continuação do que o Samuel estava falando na semana anterior aqui. E eu quero juntar essas duas informações. O texto do livro de Tito, se você puder abrir, Tito capítulo 2. Hoje eu estou pegando uns livrinhos pequenininhos, né? E aí fica mais difícil de achar, né? Na Bíblia. O livro de Tito, que é esse livro aqui com 3 capítulos apenas, Samuel terminou a ministração dele na semana passada falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse texto do capítulo 2, versículo 11 até o 15. Mas eu queria abordar um pouquinho e depois vocês vão entender, eu vou juntar esse texto de Joel, o texto de Atos, com esse texto de Tito aqui. Tito, para vocês entenderem, ele era um discípulo, né, seguidor de Jesus, e ele era grego, e durante muito tempo foi colaborador de Paulo nas viagens, um homem de confiança que andou ao lado de Paulo, e tinha ajudado Paulo em algumas situações de crise também. E nessa carta específica, Tito recebe a incumbência de Paulo de ir até a ilha de Creta, para que ele pudesse restabelecer a ordem em uma rede de igrejas domésticas. A cultura de Creta, ou dos cretenses aqui, era notícia no mundo antigo, né? Como um povo que não era confiável, um povo mentiroso, vamos dizer assim, né? Essa era a fama deles. A maioria dos homens dessa cidade servia como soldado mercenário. Era uma cultura de pessoas indisciplinadas, gananciosas, cheias de vício e desonesta. E essa igreja que tinha sido implantada em Creta, era uma igreja nova, estava sofrendo também com líderes que não tinham o caráter adequado. E a igreja precisava de líderes com um padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então você vai perceber nas orientações de Paulo a Tito, ele vai dando a descrição de como é que deveria ser um presbítero. Ou seja, quando você for para Creta, estabeleça presbíteros. Mas esses homens devem ser assim. E ele vai falar aqui, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo, a palavra presbítero e bispo, ela tem o mesmo sentido, tá? Que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Essa era a característica, ou vamos dizer assim, deveria ser o currículo de um bispo ou de um presbítero, os quais Tito tinha sido incumbido de estabelecer em Creta para pôr em ordem a igreja. Quando a gente vai para Efésios, a gente vai encontrar em Efésios um texto que vai falar que a função de pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, é para produzir o retroordenamento dos santos, a fim de que eles desempenhem o seu chamado, o seu ministério. Então os pastores, os presbíteros, os apóstolos, os mestres, os profetas, eles têm essa função. Retroordenar tem a mesmo sentido de ordenar as fileiras, num sentido militar, né, dessa palavra, ou pôr em ordem, trazer ordem para a igreja,
para que cada um possa desempenhar o seu chamado. O retroordenamento dos santos. Então o texto vai falar aqui do currículo que deveria ter os bispos, e aí ele vai falar assim, a fim de que eles admoestem e que eles ensinem, né, a sã doutrina. E qual que era a sã doutrina? Abra o capítulo 2. A gente vai ver o que fala essa sã doutrina. Deixa eu abrir o texto aqui. Ele vai dizer assim, você está acompanhando comigo? Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Às vezes a gente fica preocupado com muitas coisas que a gente não consegue entender na Bíblia como doutrina, né? Quando fala a palavra doutrina, dá a impressão que já torce, dá um frio na barriga, porque a gente não fala, olha, isso é muito alto, é muito distante, é muito longe para mim. Mas vamos olhar o que a Bíblia fala a respeito da sã doutrina. A sã doutrina fala a respeito de homens idosos, que sejam temperantes, ou seja, sejam sóbrios, controlados, que se abstenham ou totalmente, ou de uso moderado do vinho, que sejam respeitáveis. Às vezes essa palavra para nós aqui, quando fala assim, um homem idoso seja temperado, para nós não faz tanto sentido, né? Nós moramos num país tropical, talvez se a gente fosse falar de se abster do vinho, a gente tinha que falar assim, se abstenha da cerveja. Porque o vinho não é, para nós, culturalmente, uma bebida adotada em todas as casas, não é? Mas quando você fala do Oriente, por exemplo, de outros países, ou Europa, o vinho faz parte da cultura. Desde que as pessoas nascem, ajudam no plantio da uva, ajudam a produção do vinho, e naturalmente ou habitualmente tem produção do vinho em casa. O vinho faz parte da cultura. Então, quando fala em países frios, né, sobre se abster do vinho, ou que ele seja moderado com relação ao vinho, que ele seja temperante, a gente vai entender que o vinho, ele é escarnecedor, né, ele é zombador, ou seja, a pessoa pode beber demais e causar mau testemunho. Que eles sejam respeitáveis, que ele seja de caráter honrado, que seja sensato, que tenha bom senso, tenha equilíbrio, que freia os próprios desejos, que ele seja saudável, sadio na fé, cuja opinião como cristão está livre de contaminação, sadio na fé, sadio no amor e também sadio na constância. Vocês devem estar se perguntando, mas eu nem sou velho ainda, né? O que eu tenho a ver com essa palavra? Eu falei, pois é. Desse último minuto para cá, você já ficou um minuto mais velho. O fato é que o tempo vai passando. O fato é que a nossa vida vai mudando. E se a gente não tiver, de fato, uma vida guiada pelo Espírito Santo, como criança, como jovem, como adulto, como velho, a gente vai ver uma vida ociosa e inoperante, porque a tendência natural do mundo é achar que as pessoas com mais idade, elas já viveram o que tinham que viver, já produziram o que tinham que produzir, e elas já não têm mais o que fazer na vida, é como se estivesse sentado esperando a morte chegar. E isso não é uma verdade.
Isso é um padrão enganoso que o mundo estabeleceu. Porque se nós encontrarmos homens idosos ou mulheres idosas, né? Aqui vai falar dos homens primeiramente. Homens equilibrados, homens honrosos, homens com bom senso, que sejam respeitados, homens que tenham saúde, ou seja, que as suas palavras, a sua maneira de falar a respeito de Cristo, sua opinião seja livre de contaminação, que ele seja livre de contaminação na sua fé, livre de contaminação no seu amor, e um homem perseverante na vida com Deus. Vocês acham que esse homem impacta o ambiente onde ele está ou não? Ele impacta, não impacta? Porque as pessoas vão olhar e falar, olha que família honrada, que casal honrado, e as pessoas vão parar para ouvir e considerar essas palavras. O problema é que a nossa sociedade ela foi sendo destruída de tal maneira que a pessoa chega nos 60 anos, que já não é mais nem considerado idoso hoje, né? Tem alguns estudos hoje dizendo o seguinte, que os 50 anos de hoje representam os 30 anos de uma pessoa de 30 anos do passado. Que os 60 anos hoje representam uma pessoa com 40 anos no passado. Porque mudou. Mudou a qualidade de vida, mudou. O acesso a tratamento médico, o tempo de vida de uma pessoa aumentou, né? Então quer dizer que essas pessoas têm muita energia ainda, principalmente no que se refere ao Evangelho. Eu estava lendo essa semana a respeito da história da igreja, e estava vendo que esses primeiros 120 homens e mulheres ali que foram cheios do Espírito Santo, eles passaram quase 300 anos, né? Não todos eles, mas assim, as gerações que vieram, eles e depois deles, passaram mais ou menos até o ano 313, depois de Cristo, debaixo de perseguição e morte, por causa do Evangelho. E o Evangelho chegou até nós, porque esses homens, mesmo sendo idosos, eram temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, sadios no amor e sadios na constância. Ou seja, eles permaneceram. O problema é que a gente acha que, quando a gente é jovem e se converte, tem uma experiência de fé com o Senhor, a gente acha que, assim, nós estamos vivendo no auge, mas esse auge parece que ele vai se apagando, e a pessoa chega a uma idade que ela não precisa mais, ela se dá o direito de não precisar mais ter fé. Então eu quero chamar a atenção para nós, como igreja, e a gente precisa chamar a atenção hoje, para que a gente vá construindo uma vida de fé, até o dia de chegar na nossa velhice, até chegar como uma pessoa idosa, cheia do Espírito Santo, cheia de vigor na fé, não é, Dalva? Que tem talentos, dons, graça de Deus, não é, Maria Aparecida? Está mais nova, assim, não posso falar que está nessa fase, né, porque você vai ficar brava comigo, mas... mas que cheguem nessa idade com fé, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios de temperança, respeitáveis, de uma palavra reta, sadios na fé. Gente, as nossas experiências na fé não podem nos deixar adoecer, pelo contrário, as nossas experiências na fé, elas servem para gerar experiência, para que a gente seja testemunho, tenha testemunho, porque a palavra diz assim, que com as consolações que nós somos consolados, nós vamos consolar.
Então, se nós não passarmos por tribulação, por lutas, por dificuldade, a gente não vai ter testemunho. Eu estava falando esses dias assim, quando a gente vai relatar um fato da nossa vida feliz, você fala assim, nossa, a lembrança minha de um dia feliz. E você começa a pensar, como é que foi? Não, foi muito bom. Tá, mas o que aconteceu? Não, eu ganhei uma bicicleta naquele dia. Tá, legal. Agora, relata um dia triste para você ver. Você sabe a hora, você sabe o dia, você sabe o minuto, você sabe quem pisou no teu pé, você sabe quanto tempo durou a dor. Já parou para pensar nisso? Porque a nossa mente grava, e é importante que ela grave, porque fica uma cicatriz, mas você não pode ficar a vida inteira sentindo dor dessa cicatriz. Essa cicatriz é apenas para te lembrar, que um dia você passou por algo, e agora você tem condição de testemunhar, que é possível passar por isso. Essa foi a história do nosso Senhor Jesus, que veio ao mundo como homem. E por que ele veio como homem? Porque ele passou por todas as coisas, por todas as tentações, por todo o sofrimento, e muito mais do que um homem possa passar, para que ele pudesse estar sentado à destra do Pai, como nosso advogado, como diz Apocalipse, para que ele pudesse falar assim, eu sei o que aquele meu filho sente, eu sei o que aquela minha filha sente, porque eu vivi como homem. Porque nós temos um advogado junto ao Pai que pode se compadecer, ou seja, sofrer junto conosco, porque ele passou por tudo isso, gente. O nosso Deus não é um Deus que foi feito de barro ou de madeira, que não ouve, que não fala, que não toca, que não se movimenta. O nosso Deus é um Deus vivo. O texto vai falar aqui, deixa eu só falar um pouquinho mais a respeito de idade. Nós estamos passando lá na casa da minha sogra, com a avó da Delci, com demência, com 91 anos. E agora a minha sogra teve um AVC há uns anos atrás, e o ano passado ela ficou quase 45 dias na UTI, e ela saiu essa semana de novo da UTI, ela tem constantemente situações que a leva ao hospital e a leva ao UTI. E aí a gente começa a olhar para a vida, quando a gente se depara com algumas situações que precisam ser tratadas, como uma nova realidade. Como é que eu vou ser quando ficar velho? E a gente precisa parar para pensar. A gente precisa parar para pensar que, de alguma maneira, a gente vai ser conduzido pela mão por alguém, como Pedro foi, né? A gente vai ser ajudado por alguém, a gente vai ser apoiado por alguém, a gente vai precisar do socorro de alguém. Se a gente não parar e começar a planejar hoje, a gente vai ser um peso e um fardo muito grande, porque a gente vai levando as nossas manias e as nossas teimosias pela vida, só que elas não ficam estáticas, elas vão crescendo, né? Junto com a nossa idade. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais rabugento a gente vai ficando. Então a gente precisa começar a deixar Deus tratar o nosso coração, porque a palavra diz que nós temos o Espírito de Deus. Quando você olha a Gálatas capítulo 5, você vai ver uma série de frutos do Espírito lá. Benignidade, paz, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. E o que é fruto? Diferente da raiz que está enterrada, fruto é algo visível. Fruto é aquilo que a gente produz, se tiver enraizado, não é? Se a gente estiver na árvore correta, a gente vai, de alguma maneira, produzir fruto. Se a gente está enraizado no Espírito, enraizado em Cristo, os nossos frutos que serão produzidos, serão frutos do Espírito Santo.
serão esses: fé, mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio, amor. Mas isso não fala que um dia, quem sabe, a gente vai alcançar isso. Isso fala que a gente recebeu o Espírito Santo, a gente foi enxertado nessa árvore, que é Cristo, para que a gente pudesse produzir bons frutos. Quer dizer que agora é uma questão de esvaziar-se da nossa velha natureza e se encher de uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Porque se a gente permanece cheio, não tem como encher aquilo que já está cheio. Então precisa se esvaziar. E essa é a ação do Espírito Santo, nos encher, porque ele foi derramado sobre nós. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Esses sérias aqui tem muito no sentido de serem consagradas a Deus, não caluniadoras, que faz acusação ou comentário malicioso, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, que ensinem essas mulheres jovens a amarem seus filhos e seus maridos, que ensinem essas mulheres jovens a serem sensatas, a serem honestas, a serem boas donas de casa, a serem bondosas, a serem sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você percebe o tamanho da importância dessa sã doutrina? De uma mulher idosa ser apta para ensinar as mulheres mais jovens, as recém-casadas, a amarem seus maridos, a serem respeitosas, a serem sensatas, a serem honestas, mas para isso elas precisam ser sérias, sérias na conduta, sérias na palavra, sérias no seu proceder, que elas não sejam caluniadoras, porque alguém que fala mal espanta as pessoas, alguém que difama o outro espanta. Você não vai confiar nenhum detalhe da sua vida a alguém que vai caluniar e falar mal, vai sair falando mal de você. Você não vai abrir um problema da sua casa, do seu casamento com uma pessoa idosa, como diz aqui, que você sabe que vai fofocar a respeito da sua casa, que vai expor tua vida. Então você percebe que a gente precisa deixar Deus tratar com áreas da nossa vida, para que a gente tenha uma igreja saudável, para que a gente tenha uma casa saudável, e para que o Evangelho, para que a palavra de Deus não seja difamada. São coisas simples, não são? Coisas que nós precisamos parar e pensar, gente. A gente precisa deixar Deus corrigir o nosso caráter em algumas atitudes. A gente não pode tratar essas coisas como normal. Porque o resultado dessas coisas vai ser a palavra de Deus sendo difamada, ou seja, as pessoas não vão querer ouvir a palavra de Deus. Então percebe que Deus escolheu o modelo mais difícil, né? Deus poderia ter simplesmente deixado os anjos para anunciar o Evangelho. Deus poderia ter deixado os anjos para serem testemunhas a respeito de Jesus. Mas Ele resolveu derramar do seu Espírito sobre toda a carne, para que nós, homens e mulheres, jovens e crianças, pudéssemos ser testemunhas a respeito de Cristo. E a gente veio cheio de defeito, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados,
porque a nossa vida estava estragada. Nós tínhamos por pai, o pai da mentira, como diz a Bíblia. Nós éramos, por natureza, esse povo todo podre. E agora nós precisamos ser lavados pela palavra, nós precisamos ser curados pela palavra, nós precisamos ser transformados pela palavra. Então tem coisas que nós precisamos parar e começar a orar. Falou, Senhor, eu não quero mais falar do jeito que eu falo. Senhor, eu não quero mais fazer dessa maneira que eu estou fazendo, porque isso é mau testemunho, porque eu vou tornar a tua palavra difamada pelas pessoas, porque as pessoas vão olhar para a minha casa, para o meu casamento, para a minha família, e não vão ver testemunho. E aí a gente volta para o estágio original. A Bíblia fala que todos se tornaram inúteis e carecem da graça de Deus, todos. Ou seja, a gente se colocou numa condição de se tornar inútil. Inútil para quê? Para ganhar dinheiro? Para trabalhar, para montar empresa, fazer negócio, ser um bom empregado? Não. Inútil para o propósito eterno de Deus, que vai muito além de você ter empresa, que vai muito além de você ganhar dinheiro, que vai muito além de ser próspero financeiramente. Essas coisas são as coisas terrenas, materiais. Deus está falando de coisas eternas, de coisas que vão durar para sempre, que quando os nossos ossos aqui se secarem, a Bíblia fala assim que o testemunho, o testemunho de alguns que morreram, eles ainda dão testemunho, a vida daqueles que morreram ainda dão testemunho. Lá em Hebreus, quando a gente vê aquela galeria dos heróis da fé, a gente vai olhar lá e falar assim que Abel, o sangue de Abel ainda dá testemunho. Quer dizer que a nossa vida pode dar testemunho mesmo depois de ter passado por essa fase aqui, terrena. Mas para isso a gente precisa ser transformado pela palavra. Que as mulheres sejam idosas, sejam mestras do bem. Não é só fazer o bem, é ser mestras do bem. Mestras fala daquelas que têm capacidade de ensinar. Não é só ter para si. Não é só conhecer para si mesmo. E o Evangelho, ele nunca é para você só. Ele nunca é só para você gastar com o teu deleite, com o teu prazer. O Evangelho é o poder de Deus para que você possa testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Deus te abençoa para que você seja um abençoador. Deus te cura para que você possa curar. Deus te restaura para que você possa restaurar. Esse é o projeto de Deus. Então nunca é somente sobre nós. É sobre o reino. É sobre o Senhor. É sobre muitas e muitas vidas que já conhecem o Senhor, ou as que não conhecem o Senhor, que precisam ser tocadas pela palavra da verdade. E aí vai falar, quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, autocontrole, pensar de si mesmo de forma moderada, sóbria, refrear as próprias paixões. É isso que está dizendo aqui. Esse criterioso não é assim, falar assim, nossa, eu quero falar sobre jovem, né? O assunto de jovem é sobre casar, né? Assim, você é criterioso, a mulher que eu vou casar tem que ser assim, tem que ser assada, tem que ter o cabelo até o ombro, tem que ter não sei o que e tal. Então assim, não é esse tipo de critério que está dizendo aqui. Esse criterioso que está dizendo aqui, fala sobre refrear suas paixões, sobre ter autocontrole, sobre pensar de si mesmo de forma moderada. Lá em Romanos capítulo 12, vai falar assim, que ninguém pense de si mesmo além do que convém. O jovem, por natureza, ele é impetuoso, né?
E não é ruim. Não é ruim ele ter o ímpeto de fazer as coisas. Mas a palavra diz que ele precisa ter esse critério, essa moderação, para que, se ele pensar muito além do que ele é, ele vai ter problema. E se ele pensar muito aquém do que ele é, ele vai ter problema. Por isso que a palavra traz um conselho que a gente não deve pensar além do que convém, mas também que a gente não pense aquém do que convém. E cada um desempenhe a sua vida, que viva a sua vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus te deu, te capacitou. Você não vai fazer mais do que Deus te deu, e não vai fazer menos do que Deus te deu. Você vai fazer na medida certa. Porque pensar além, você vai se tornar arrogante. Você vai se tornar um prepotente, um presunçoso. Se você pensar aquém, você vai ser um subserviente. Você vai ser um coitadinho, vai ser uma vítima. E não é isso que Deus te chamou para ser. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Os servos aqui eram os escravos, né? Mas a gente pode também trazer para os dias atuais como o empregado. Que ele seja em tudo obediente ao seu patrão, dando motivo de satisfação. Que não sejam respondões, que não furtem, pelo contrário, que deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas, ou adornarem todas as coisas. Coloque em ordem, seja organizado, pronto, preparado para todas as coisas. Se a gente olhar para o cenário hoje contexto nosso da sociedade, hoje nós temos uma crise de empregabilidade. Acho que tem dois fatores assim que têm afetado demais a gente aqui, né? Um deles é a empregabilidade, ou seja, as pessoas não querem trabalhar, isso é um fato. Estão vivendo de bolsa de auxílios sociais. E não que eu seja contra o auxílio social, acho que o auxílio social ele é importante, mas ele tem que ter uma porta de saída, ou seja, ele tem que ser algo digno para a pessoa, que é uma ajuda para um tempo determinado. E assim é o auxílio, né? Seguro-desemprego, assim é o Bolsa Família, seja qualquer auxílio social que for. A pessoa não pode ter uma política de viver de auxílio social. Essa é uma crise. Você não consegue encontrar pessoas para trabalhar. Você vai nos supermercados hoje, se não tivesse venezuelano, haitiano, cubano, acho que nós não tínhamos mais supermercado hoje. Isso aí é onde que a gente ia comprar comida. Então, graças a Deus pela vida deles, que tem disposição de trabalhar. Mas o outro fator, que é um complicador que a gente precisa ter cuidado, é porque a gente vem, desde a década de 40, mais ou menos, sendo doutrinado aqui no Brasil, uma política socialista. E a gente vem sendo ensinado a depender do Estado. E o problema da política socialista é que ela vai falar assim, que o problema, a crise do país, não é a má gestão do governo. A crise do país não é a corrupção, não é a roubalheira. A crise do país é o capitalismo, é o capital. Se a crise do país é o capital, o vilão é o empregador, é o patrão.
é o empresário. E a gente vai vendo dentro da igreja que essa mentalidade continua. Então, assim, as pessoas pensam que o patrão é o inimigo dele, do empregado. Então, sempre quando você pode dar uma atrapalhadinha no patrão, faltar no dia do trabalho, arrumar um atestado, a pessoa vai fazendo isso. Então nós temos vários empresários aqui dentro. Só que esse é um modelo que nós não estamos percebendo que é um modelo que está sendo criado para empurrar cada vez mais as pessoas para a pobreza. Porque quanto mais pobres ou menos poder de ganho as pessoas têm, mais dominadas elas vão sendo. Porque mais elas vão dependendo do Estado. E quanto mais você depende do Estado, mais você mantém esse sistema de governo corrupto no poder. Então eu quero chamar a atenção, quando a gente olha o testemunho de alguns avivamentos na história da igreja, a gente vai ver um grupo de irmãos que foi tão movido pelo Senhor a trabalhar com perfeição naquilo que fazia. E tem uma história que diz que eles fabricavam cadeiras. E todo mundo se preocupava com a parte de cima da cadeira, né? Com aquela palha ali, que ela tivesse bem trançada. E a parte de baixo podia ficar toda esfiapada. Porque ninguém via, estava embaixo. E esses irmãos, eles, quando fabricavam a cadeira, eles fabricavam com o mesmo zelo a parte de cima que a parte de baixo. Então as pessoas começaram a levantar as cadeiras para comprar, e elas olhavam aquela cadeira com a mesma perfeição da trança da cadeira de cima, da palha, na trança na parte de baixo, e olhavam e falavam assim, essas cadeiras aqui foram fabricadas pelos irmãos. Quer dizer que eles conseguiram dar testemunho com uma palha de cadeira. E eu só estou chamando atenção para isso, porque a palavra fala para a gente assim, ó, quanto aos servos, sejam em tudo obedientes, não discutam, deem motivo de satisfação para o seu patrão, que não sejam respondões, que não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas da doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu acho que esse texto aqui, do capítulo 2, se você quiser ler depois na sua casa, para a gente não se alongar muito, ele é mais do que suficiente para a gente aprender a viver como cristão. Ele é mais do que suficiente para nos ensinar o padrão de uma vida cristã. Aquilo que a palavra está chamando de sã doutrina, está falando assim, a sã doutrina é viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Essa é a sã doutrina. E o versículo 11 vai dizer assim, porque a graça salvadora de Deus se manifestou, ou se há manifestado, a todos os homens. O que é essa graça salvadora? É o próprio Cristo. A palavra vai dizer assim que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi por causa disso que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, porque esse dia do juízo vai chegar, que é o dia do Senhor, que a gente estava falando lá, do livro de Joel. Mas esse tempo da vinda de Jesus,
Jesus foi enviado ao mundo para salvar a humanidade, para que o mundo creia nele e receba a sua salvação. Então essa graça salvadora, que nos capacita a viver dessa forma digna que está sendo recomendada no capítulo 2, é a expressão da pessoa e da obra de Cristo. Nós recebemos essa graça salvadora. Ou seja, a gente trata a graça como um favor imerecido de Deus, né? Mas essa graça, ela emana do próprio Deus, ela procede do próprio Deus. Deus é o autor da graça, a fonte da graça, a origem da graça. Essa graça é esse presente que a gente recebeu. Vou tentar explicar para vocês com um exemplo como é que a gente pode definir graça. A gente define graça de uma forma muito simplista, dizendo assim, graça é um favor que a gente não merecia. Mas a graça vai além disso. Vamos pensar que todos os domingos aqui, a gente tivesse na nossa escolinha aqui das crianças, um professor da escolinha, que recebeu uma criança que vem aqui todo domingo. E esse professor começou a se compadecer muito dessa criança, porque viu que ela morava numa casa muito pobre, num barraco, que a roupa dela era muito estragada, que ela vinha toda suja quase sempre, que não tinha calçado, vinha descalço, que praticamente ela não tinha nada, nem casa, nem comida, nem roupa, nem brinquedo. Então esse professor da escolinha aqui, então ele se compadeceu dessa criança. Ele foi numa loja e comprou roupa, comprou calçado, comprou itens de higiene, comprou brinquedos e colocou tudo aquilo num grande pacote ou vários pacotes assim de presente e botou em várias sacolas. E aí ele vai nesse bairro pobre, né? E começa a subir a ladeira desse bairro pobre para ir até a casa desse menino. Mas no meio desse caminho, esse menino, junto com alguns amigos, percebe aquele homem subindo com todos aqueles presentes, e como ele não sabe que aquilo é para ele, como ele não sabe que ele vai ganhar tudo aquilo, o que ele faz? Esses jovens, eles atacam esse professor, então eles agridem o professor e tomam todos aqueles presentes para ele. Eles pegam de assalto aquelas sacolas, aqueles presentes. E esse homem todo machucado, volta para casa e começa a pensar naquela situação, e vai na loja de novo e compra novamente os calçados, as roupas, os itens de higiene pessoal, os brinquedos, todos aqueles itens, coloca de novo em pacote presente, coloca tudo de novo em sacola e leva de novo agora, e chega na casa onde mora essa criança, e o pai dessa criança, muito envergonhado, recebe esse homem com vergonha, porque sabe daquilo que o filho dele tinha feito. E ele então fala para esse homem, fala, olha, meu filho não merece. Nós não merecemos esses presentes, nós não merecemos essa roupa, não merecemos essa comida, não merecemos esses calçados, esses itens de higiene, esses brinquedos. Meu filho não merece, porque ele agrediu o Senhor, ele espancou o Senhor, ele não merece. E esse homem olha para ele e fala assim, eu sei que ele não merece, mas uma coisa eu sei, mesmo que ele não mereça, ele precisa de tudo isso. Então eu estou trazendo esses presentes, esses brinquedos, essas roupas, esses itens, não porque ele merece, mas porque ele precisa.
a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou a todos os homens, não é porque os homens merecem, mas é porque eles precisam. E essa graça se manifestou na nossa vida, por meio de Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. A graça não é um favor onde não há mérito. A pessoa não merece. A graça é um favor onde há demérito. Eu fiz coisas contra Deus, eu ofendi, eu magoei, eu desonrei, eu rejeitei, e ainda assim, Deus fez um favor para mim. Não porque eu merecia, mas porque eu precisava. A palavra diz que Deus manda o sol e a chuva sobre bons e sobre maus. A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a palavra diz assim que a graça de Deus prova o seu amor para conosco, se manifestando salvadora a todos os homens. Amém? Essa graça que nos tirou da morte e nos deu vida, foi manifesta a todos os homens. Lógico que nem todos receberam ou querem essa graça, mas ela está disponível para todos os homens. Porque o coração do nosso Pai é aquele que diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele deseja antes que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Amém? Eu quero encerrar aqui, orando.